Preciso falar agora sobre a primeira indicação de Admar Lopes no Vasco. O novo diretor executivo de futebol do Cruz Maltino sugeriu a contratação de Carlos Gomes, atacante colombiano de 22 anos de idade, que pertence ao Rennes, da França. O Admar conhece bem o futebol francês e percebeu que o Carlos Gomes poderia ser um bom acréscimo, especialmente porque não conseguiu performar em sua primeira temporada no futebol francês. Ele havia sido comprado em 2024 do Real Salt Lake, dos Estados Unidos, por 10 milhões de euros. A ideia do Vasco não é comprá-lo, até porque não há capacidade financeira para um investimento desse tamanho. O Vasco vai sugerir ao Rennes um empréstimo com opção de compra. Confesso para você que vejo pouca possibilidade desse negócio prosperar, até porque se o Rennes gastou 10 milhões de euros, não justifica emprestar um jogador e sim tentar vendê-lo. Pelo menos nesse início de janela, a janela ainda nem começou, há bastante tempo e água para ser percorrida por debaixo da ponte. Só para completar, Vasco busca uma série de reforços, muitos nomes têm sido especulados, nem todos verdadeiros, e a gente vai tentando filtrá-los para trazer as informações mais certeiras possíveis. Quero responder agora se o Vasco da Gama tem proposta do Brighton da Inglaterra por Ryan. Essa notícia surgiu nas últimas horas e dá conta de que o Brighton prepara uma oferta oficial para a compra do Ryan já na janela de julho. Na manhã dessa sexta-feira consegui conversar com o dirigente vascaíno que assegura que não há proposta nem sondagem do Brighton e também de nenhum outro clube. O Vasco pretende segurar o Ryan e assegura que nesse momento não existem ofertas oficiais. Jogador de enorme potencial, é o grande ativo Cruz Maltino. O planejamento do Vasco previa a venda do jogador nessa janela de transferências no negócio entre 14 e 15 milhões de euros, mas a pedido do Fernando Diniz, o Vasco decidiu estender e adiar essa venda para quem sabe dezembro ou até julho do ano que vem. Isso porque existe a convicção de que o Ryan pode decolar de vez e render muito mais do que esses 14 milhões de euros. Só para completar sobre o Vasco, Felipe Coutinho deve ficar de fora da partida contra o Montevideo Wanderers, de jogo válido pela Vitória Cup e marcado para a próxima semana. Tudo porque a negociação para a rescisão do contrato com o Aston Villa ainda não foi finalizada, processo demorado, até porque envolve bastante dinheiro. A expectativa no Vasco é de que o Coutinho fique à disposição do Cruz Maltino a partir de 7 de julho. Hora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o meia atacante PP, jogador do Porto, foi alvo de 7 consultas nas últimas horas, todas de clubes brasileiros. E essa enxurrada de interesse tem a ver com uma notícia divulgada pelo jornal A Bola nessa quinta-feira, dando conta de que o atleta não fica no Porto para a próxima temporada. Ele está numa lista de jogadores disponíveis para o mercado. Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense entraram em contato com Adriano Espadoto, representante do jogador de 28 anos de idade. Todos para saberem se o PP poderia chegar por empréstimo, mas Porto já colocou um preço e não aceita negociá-lo em hipótese alguma de outro jeito que não seja com uma venda em 25 milhões de euros. A tendência é que o PP, para frustração geral de clubes brasileiros, vá jogar na Inglaterra. E o principal interessado é o Nottingham Forest. PP que também foi alvo recente de propostas oficiais do Fenerbahçe, da Turquia, e do Olympiacos, da Grécia. Importante contar que chegaram a colocar o Vasco como favorito para a contratação do jogador pela presença do Admar Lopes, novo executivo de futebol português. Nenhuma chance desse negócio avançar, assim como dos outros brasileiros que eu citei. PP está avaliado em 22 milhões de euros, chegou a receber proposta oficial do Barcelona de 45 milhões de euros na temporada passada. O negócio não aconteceu e diante das circunstâncias, até por não ter conseguido fazer uma grande temporada, seu valor despencou para 25 milhões de euros. Pode ser ponta, pode ser meio atacante, já jogou até como lateral direito, jogador revelado no Grêmio e que fez sucesso com a camisa do Porto. Infelizmente, seu futuro não será por aqui. Bom, de imediato, se você não assistiu, eu vou deixar aqui na íntegra, no final do vídeo você vai clicar, tem lá o FanáticoCast ontem, que foi especial, edição 41, né, 41º episódio, primeiro desse ano, tava com saudade pro nosso estúdio, e lá estive no Grupo RM Negócio, agradecer a todos pela recepção carinhosa, como sempre, e recebemos o vice-presidente jurídico, Felipe Carregal. Diversos assuntos foram abordados, mas esse, investidor, tem um investidor que está mais à frente.
Não fui eu que contei essa história. Felipe Carregal. Se liga, vai até o final porque vale muito a pena. E depois assiste na íntegra o papo porque tem recuperação judicial, política do Vasco, SAF, venda e Jorge Salgado, Lúcio Barbosa. Tem muito assunto pra você nesse nosso Fanático Cast. Um grande abraço, vai até o final e até mais tarde. Em relação ainda à recuperação judicial, que você falou assim, olha, ninguém pensa, ninguém acorda, vamos fazer uma recuperação judicial hoje. Não, foi uma última instância, eles tentaram vários momentos. Mas eu, por exemplo, tenho a visão, e conversando com algumas pessoas de dentro do Vasco e com os torcedores, que há quem pense que um clube bem gerido como o Vasco não precisa ser revendido. Uma boa gestão, aí você pega o modelo do Palmeiras, do Flamengo e mostra isso. Aí outros falam assim, não, revenda já. Tem muita gente aqui, revenda já, revenda e tal. Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto, mas queria entender de vocês, né? Você da diretoria ali representando e conversando com todos. Qual é o interesse hoje do Vasco? É buscar um novo investidor ou falar assim, cara, dá pra gente com uma boa gestão tocar o clube? Fábio, ou a empresa, no caso, né? O Pedrinho sempre disse, o Vasco está buscando um investidor, desde sempre. Isso não mudou. Então, assim, vou repetir, o Vasco está buscando um investidor. Contratamos a G5, que é uma das maiores empresas do Brasil especializadas em fusão, aquisição, para fazer isso. Então, assim, nós estamos fazendo isso. Agora, eu acho que eu vou entrar nesse ponto do revenda já. Eu entendo o torcedor, a ansiedade do torcedor, que ele olha para fora e vê modelos de... Vamos falar, olham pro Botafogo, a verdade é essa. Sim, o comparativo do investidor é o Botafogo. É isso, hoje é o Botafogo. Que tá ganhando, né? Que tá ganhando. Sim. Eu te falei, esportivamente brilhante. Internamente eu realmente não sei. Sim. Tomara que esteja. Então eu entendo a ansiedade do torcedor. Agora, existe um movimento político, isso tem que ser dito, que está fomentando esse vende logo, vende logo, vende logo. Que são as mesmas pessoas que participaram lá do processo de venda para a 777. São as mesmas pessoas que sempre defenderam a 777. E que agora estão com esse discurso político para criar um caos, tentar destabilizar. Revenda já, revenda já. Nós não vamos cometer o erro da gestão passada. Não vamos. Estamos buscando investidor, mas na nossa cabeça, o processo de busca e como o investidor foi encontrado pela gestão passada, para a gente não funciona. E na prática nós vimos que não funciona. Porque o torcedor diz assim, o Pedrinho tem que levantar a bunda da cadeira e viajar e buscar um investidor. E eu entendo que não. Você não pode ofertar o seu produto. Alguém oferecer, como no caso da G5, buscar um investidor, é do jogo. Agora o Vasco chega, tô vendendo, quem quer comprar? Vou anunciar no jornal. Você até desvaloriza o seu produto. Exatamente, é isso que eu penso também. Exatamente. E hoje, até hoje, nós estamos falando dia 26 de junho de 2025. Já chegou alguma proposta oficial ao Vasco? Proposta oficial, não. Nenhuma. Concreta, com valores, não. Então nenhuma que o Pedrinho falou assim, não, mas tem investidor mais avançado no momento. Tem. Tudo bem, mas estou dizendo, alguém chegou e falou assim, vamos sentar que eu vou falar em números. Ninguém sentou e falou em números ainda? Não, ainda não. Ainda não. Mas tem investidor avançado. Tá. Lá atrás, e vazou o nome, acabou o filho também aparecendo muito, do Evangelos Marinax, o Grego quer comprar e tal. E conversando com pessoas que até estavam dentro dessa operação, me parece ter esfriado ele. E a torcida criou um frenesi, porque ele também tem o Nottingham Forest, tem o Rio Ave, tem o Olympiacos, enfim. O Evangelos segue ou nunca mais deu satisfação? Não, esfriou. Até, assim, esse mesmo grupo também fomentou, vende pro Grego. Sem ninguém saber exatamente que era o Grego. E quanto o Grego vai oferecer também? Não, fomentaram isso sem saber exatamente, nem a gente sabia exatamente o que ele queria. E aí depois se percebeu ali que ele já vinha negociando com São Paulo, antes de manifestar interesse em negociar com o Vasco, ele já estava com uma negociação muito avançada com São Paulo, aí começou a negociar com a gente, e aí em determinado momento talvez a gente tenha percebido ali que ele estava de alguma forma jogando com a gente para pressionar o São Paulo. Então assim, fazia parte ali de uma estratégia dele. Também tá no direito dele. É do jogo. É do jogo. Só que a gente que tá dentro, a gente tem um pouco mais de informação e eu não posso ficar divulgando isso, entendeu? Enquanto lá fora, vende pro Grego, sem saber exatamente quem o que ele ia fazer, enfim. Eu vou repetir, não vamos pegar o primeiro investidor que passar na rua. Não vamos fazer isso. Agora, você disse que há negociações, há conversas adiantadas. Há conversas adiantadas. Quando você fala em conversas adiantadas, já houve encontro ou não? Já houve encontro? Já. Alguns. Mas já se falou em números também? Fábio, assim, falar em número é muito subjetivo. Se discute números, sim, mas que você perguntou, veio alguma proposta assim, agora tá aqui oficialmente, essa é a minha proposta financeira. Isso não. Mas número de forma subjetiva se fala. Hipoteticamente, você já tem uma noção do valor, do valuation hoje do Vasco. Sim. Que é um valuation diferente da empresa, né? Na minha opinião, é. Porque hoje você tem ativos que você não tinha quando constituiu a empresa. Na verdade, hoje eu tenho uma situação que a RJ nos proporciona de uma estabilidade em relação à dívida, de previsibilidade. Isso, para mim, aumenta o valor do clube. Né? Perfeito. Não tem as dívidas, que até o Jorge Salgado, numa entrevista para mim, disse que seriam dívidas ocultas, já que estariam na casa de 200 milhões de reais. Ele falou, a polêmica da dívida oculta que eu acho que eu expliquei. Que ele para mim, que ele usou esse termo. Hoje você tem essa previsibilidade que você não tem essa dívida oculta. Até porque a gente pegou, essa dívida que, na nossa opinião, foi tirada do balanço de forma errada, hoje ela voltou para o balanço, que é o que tem que ser feito, e ela está lá contabilizada. Então hoje, se o investidor quer comprar o Vasco, vai apresentar todas as dívidas, o plano da recuperação judicial uma vez já aprovado. Em relação à dívida hoje está totalmente descoberto, assim, então transparente, você tem tudo, a gente para entrar em RJ teve que levantar tudo, e eu já falei isso, tinha gente no RCE que já tinha recebido, tinha gente que nem sabia que era credor do Vasco, assim, uma zona. Hoje não. Hoje a gente sabe
linha por linha. Então é isso aí, rapaziada. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Vasco da Gama, as últimas atualizadas do Vasco. E se você gostou desse conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto e para fortalecer a gente, já vai se inscrevendo neste canal para fortalecer legal. Top demais, né, rapaziada? Isso é muito, mas muito, muito importante mesmo. Detalhe importante, espalha para geral esse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp para todo torcedor do Vasco da Gama ficar super antenado nas últimas notícias do Gigante da Colina. Tamo junto, rapaziada. Segue a gente aí para mais vídeos. Até o próximo da tarde e vamos que vamos. Fui.